O Homem que Copiava, Saneamento Básico, Ilha das Flores, Meu Tio Matou um Cara. O nosso convidado de hoje coleciona filmes incríveis com mais de 40 anos de carreira no cinema. Diretor e roteirista, ou roteirista e diretor. E hoje ele fala como telespectador aqui no Escolhe o Filme. Então quem escolhe o filme hoje é Jorge Furtado. Muito bem-vindo. Obrigado. Ai, vamos bater palma. Não dá pra gente fingir costume, né? Não dá pra fingir costume. Olha quem vem lá. Here's Johnny. Não sei, só sei que foi assim. O seu pai. Jorge, a gente tem aqui no Escolhe o Filme, a gente começa assim de cara já, uma tradição mais ou menos que a gente tá criando com os nossos convidados, que é trazer a galera que trabalha no cinema pra falar sobre o que assiste. Então, hoje a gente gostaria que tu escolhesse os teus filmes favoritos. Pode ser nacional, pode ser internacional e pode ser os dois. Meus filmes favoritos. Meu filme favorito, desde sempre, é Nós Que Nos Amávamos Tanto. Um filme de Héctor Escola. Sempre que eu fiz lista, vamos fazer lista dos 10 mais, sempre o meu número 1 é o Nós Que Nos Amávamos Tanto. Por que sempre é o primeiro? Porque é um filme... Bem, eu posso falar por esse filme a tarde inteira aqui, mas enfim. É um filme que conta... É um filme romântico, político, poético, divertido, triste. Ele é tudo que um filme deve ser. Ele é o meu gênero preferido de cinema, que são as comédias tristes. Aquela comédia que tu ri, porque eu acho que é a melhor representação da vida. Porque a vida não é só engraçada e a vida não é só triste. A vida é engraçada e triste. Então o engraçado triste do realismo italiano e dos grandes filmes do Héctor Escola, do Fellini, de muita gente, eles são engraçados e são comoventes também. E esse filme do Héctor Escola conta a história da Itália. São 3 amigos apaixonados pela mesma mulher durante 30 anos. E o filme conta a história dessa paixão dos 3 e a história da Itália também, né? Eu, inclusive, tive a chance de... Eu fiz um Comédias da Vida Privada, que quando o Héctor Escola... A gente trouxe o Héctor Escola a Porto Alegre. E aí, quando ele foi na casa de cinema, eu mostrei pra ele um programa que eu fiz, que eu disse, olha, eu chupei inteiramente o roteiro. Tu vai te identificar com isso aqui. E a história de 3 caras... mas não faz igual. Mais ou menos. São 3 caras apaixonados. Era Fernanda Torres, Pedro Cardoso, Paulo Betti e o Diogo Vilela, que se conheciam no dia da Copa de 70, na final da Copa de 70, ficavam amigos e sempre tentavam assistir a Copa junto e não conseguiam. Então contava 24 anos da história do Brasil e 3 homens. E ele gostou muito, se divertiu. O Rogério Cardoso era o padre, ele que grande ator, adorou o Rogério. Legal. Então esse filme pra mim é uma obra-prima. Ele é simples, ao mesmo tempo ele tem umas ideias sofisticadas de narrativa. É incrível, é um filme realmente impressionante. Eu revi muitas vezes já. E o Meu Tio na América é o segundo colocado. O filme do Alain Resnais, que é um filme ensaio, que mistura ficção com ensaio científico. Gerard Depardieu, maravilhoso. Um filme incrível também. E o Annie Hall, são meus 3 filmes. Uma vez eu fui a Harvard, fui convidado a Harvard porque teve uma mostra dos meus filmes lá. E nessas mostras eles pedem que o diretor escolha 3 filmes para serem exibidos juntos, e eu escolhi esses 3. Se for falar de brasileiro, eu diria 2 filmes. O Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, para mim é o maior filme brasileiro. Esse é muito citado, inclusive, por muitas pessoas. A gente pergunta e geralmente é citado. Esse filme é absurdo. E o outro é o Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos de Oliveira também, que é um filme que eu amo. Tem algum filme em especial que tu assistiu e falou, eu quero fazer cinema? Sim, Deu Pra Ti nos 70. Eu era estudante de medicina, nunca tinha pensado em fazer cinema, nem sabia que era possível fazer cinema no Porto Alegre, imagina. E eu fui ver esse filme, Deu Pra Ti nos 70, um longa-metragem feito pelo Givas Brasil, pelo Nelson Nadotti. E eu vi o filme e eu fiquei assim, quase fiquei me procurando no filme, porque era filmado assim na Oswaldo da Aranha, na faculdade onde eu estudava, no Alasca, no Bar João, no Ocidente, aqueles lugares ali, né? E eu disse, pode-se fazer isso em Porto Alegre? Cinema, gente? Então eu quero fazer isso. E aí larguei a faculdade de medicina, fui fazer jornalismo e artes plásticas, que dava para fazer, porque não tinha cinema, a faculdade de cinema não existia, né? E esse filme foi fundamental para mim, assim, muito marcante. E tem alguma coisa que tu não assiste de jeito nenhum, assim, ou tu assiste o que vier, assim? Não, eu Como é que é Jorge Furtado escolhendo algo pra assistir? Eu fico horas zapeando como todo mundo, procurando ver alguma coisa que preste naqueles streamings todos sem achar nada, mas eu não tenho preconceito de gênero. Eu gosto de filmes de todo gênero, assim, acho que existe filme bom de todo gênero. Tem alguns filmes que eu gosto mais. Eu
eu confesso que super-heróis, eu não vejo esses filmes de super-heróis. Aí sim. Aí sim, eu também não gosto. Quem gosta aí. O pessoal usa cueca por cima da calça. Não, da Marvel não tem. Mas, enfim, eu acho que eu já vi pedaços de muitos, assim, mas nunca fui ao cinema pra ver Homem-Aranha ou Thor. Homem-Aranha, Super-herói realmente não é um filme que me comova muito. Filmes de terror, claro que há clássicos geniais de terror, né? Mas não é um gênero, assim, que eu procure muito, assim. Quando susto, filme de levar susto, eu não gosto muito de susto. Tô muito feliz, Jorge, com quando um filme de terror, o mocinho começa a descer a escada, eu tiro o som. Eu dou mute. Posso fazer um high five contigo? Não, eu também não gosto muito de filmes de terror. Levar susto, não gosto de levar susto. Mas tem filmes de terror incríveis, né? Iluminado, imagina. Inclusive fizemos um episódio recente falando sobre o Iluminado, porque eu falei que esse filme foi um filme que eu vi a prestações, assim, porque ele me deixa tão nervosa que eu tenho que ir aos poucos, assim, ele é um absurdo. É muito bom. O Kubrick fez pouco filme, né? Poucos, mas todos muito bons. Não errou nunca ele, o Divo. Eu queria voltar um pouquinho antes, quando tu tava falando sobre como tu, enfim, descobriu que podia fazer cinema em Porto Alegre, como tu escolheu isso. E queria entender se, tipo, teve um momento que tu, eu quero ser roteirista, quero ser diretor. Como é que tudo se juntou e tu acabou, enfim, sendo os dois, fazendo os dois muito... Assim, eu me considero mais um roteirista que dirige, que virou diretor. Assim, eu escrevo tudo que eu fiz há 40 anos, eu escrevi. Escrevendo primeiro, né? Então, mesmo os curtas que eu dirigi, eu escrevi os roteiros também. Eu não saberia dirigir um filme que eu não escrevi. Não sou um diretor, me dá o roteiro, aí eu vou dirigir esse filme. Não sei. Eu já fiz muitos roteiros para outros diretores dirigirem, né? Mas os primeiros curtas que eu fiz, o Temporal, Dorival e o Barbosa, eles eram baseados em argumentos de autores, do Perdigão, do Veríssimo, do Tabajara Ruas. Então não era um texto meu. O Ilha das Flores é o meu primeiro filme autoral, assim, no sentido de que eu escrevi o argumento, escrevi o roteiro, dirigi sozinho, que os outros filmes eu dirigi em dupla, né? Então eu acho que com o Ilha, foi assim, eu meio que encontrei a minha voz, assim, sabe? Meu jeito de falar, eu quero falar desse jeito. Então ali que eu disse assim, não, eu quero dirigir também. Eu quero escrever coisas que eu possa dirigir, porque eu sei o que eu vou fazer. É mais complicado de explicar para um outro diretor no texto, mas enfim, eu já tive a sorte de trabalhar com grandes diretores, Fernando Meirelles, o Guel, muitas vezes, a Patrícia Pedrosa, que são excelentes diretores que dirigiram melhor do que eu dirigiria, eu acho, aquele texto ali. Sim. Me lembro quando eu fiz primeiros trabalhos com o Guel, e uma vez eu fiz um Comédia da Privada que o Fernando Meirelles dirigiu, quando eu vi eu fiquei, uau, dava pra fazer isso. É impressionante, assim. A Patrícia Pedrosa também, ela dirigia o Mr. Brown, aquela série que eu fiz. Fantástico. E ela era incrível, como é que ela consegue produzir tanta cena boa em tão pouco tempo, né? Uma rapidez, assim, com talento, né? Não é só rápido, né? Tem que fazer bem, né? Diretor é uma profissão muito específica, assim, né? É muito diferente do roteirista. Porque o roteirista fica em casa, em silêncio, mudo, escrevendo, sem falar com ninguém, né? E o diretor fica berrando o dia inteiro. Né? Então, E como é que é esse teu processo criativo para dar origem às coisas que tu faz, né? Que são coisas que são muito diferentes. Tu olhar uma folha do zero e sair escrevendo, tu falou que é difícil dirigir, mas uma folha do zero também papel é complicado, né? Ali aquele primeiro... eu acho... Eu sei, eu realmente não sei responder essa pergunta. Eu acho que cada filme é diferente. Cada projeto é uma coisa diferente. Assim, esse filme nasceu assim, esse filme nasceu assado. Te dá um estalo, assim, vou fazer. Mas o estalo é diferente. Eu vi tu falando, inclusive, de como veio a ideia de saneamento básico e é maravilhosa, assim. Por exemplo, a ideia de saneamento básico, hoje entendo bem como é que eu fiz aquilo. Foi... Mas na hora... Hoje eu entendo. Eu tava assim, primeiro, eu tava uma mania de Shakespeare, uma época, eu ainda tenho, mas eu fiquei em uma época que eu só lia Shakespeare, só estudava Shakespeare, e eu não preciso ler mais nada, só Shakespeare. E aí tava uma hora que eu disse, não, chega, gente, todo dia sai um livro novo sobre Shakespeare. E eu disse, não, mas o teatro existiu antes de Shakespeare também. Como é que era o teatro antes do Shakespeare? Aí eu fui estudar comédia dell'arte. Aí quando eu comecei a estudar comédia dell'arte, eu vi que com 8 personagens, eles fizeram teatro por 300 anos. É só aqueles mesmos 8 personagens
agora esses dois, agora esses dois, agora esses dois e tal. Uma história de 8 personagens italianos, comecei a pensar nisso. Aí eu estava em Santa Maria, no Festival de Santa Maria, quando o governo lançou um programa chamado Outros Brasis, eu acho, que era um projeto de dar uma grana para fazer filmes em cidades de até 20 mil habitantes. Aí o pessoal de Santa Maria falou, pô, nós vamos ter que nos mudar para Faxinal, nem para Faxinal é maior. E eu acho que, pô, imagina uma cidadezinha de 20 mil habitantes e de repente tem uma verba aqui, vocês precisam fazer um filme. Eles não querem fazer um filme, eles querem fazer uma poça. Aí, mas se eles usarem e tal. Enfim, e sempre todo mundo tem que fazer cinema no Brasil, uma certa culpa. Dizer assim, pô, como é que um país que não tem saneamento básico vai fazer cinema, gente? Como é que um país que tem 30 milhões de pessoas ainda em insegurança alimentar vai gastar dinheiro público para fazer filme? Tem que fazer. O filme, o saneamento é meio sobre isso. Tem que fazer cinema também, né? Tem que fazer ópera, tem que fazer biblioteca, tem que fazer balé e tem que fazer estrada, tem que fazer tudo. A sociedade tem que crescer como um todo. Senão dizer assim, não, então é só educação, só saúde. Porque sem saúde não tem mais nada. Mas não, a gente tem que fazer tudo meio ao mesmo tempo. Então surgiu assim, eu comecei a escrever essa história com aqueles 8 personagens, que são os personagens da comédia de arte, a Marina, o Joaquim, os 2 italianos, um de Bolonha e um de Florença, a bonitona que quer ascender socialmente, o bonitão que quer pegar todas as garotas. Cada um dos personagens está lá na comédia de arte. E como lidar com esse jogo na hora de escrever? Porque daí são 8 protagonistas, né? Sim, são 8 protagonistas. E aí você tem que ir... Ali é um joguinho assim, agora ela com o pai, agora o pai, os 2 velhos, agora esse com esse, agora esse com esse, o Joaquim com ela, agora ela com a outra, ela com a Silene com a Marina. Você vai fazendo as cenas, né? Enfim, tá contando uma história. O trilho é a história. O que eles querem? Eles querem isso. Tu entra no trilho pra contar aquela história ali, né? E durante a direção, assim, tu consegue improvisar na hora porque como tu escreveu o roteiro, tu vai dirigindo, tu vai reescrevendo ou tu vai improvisando? Existem muito improviso no saneamento básico? No saneamento básico tem pouquíssimo improviso. Pouquíssimo. Muito pouco. Tu lembra de algum? Nada na hora da filmagem, no ensaio. Lembro de alguns. A Danda mandou uma sensacional, que estava no roteiro, quando o Zico e a Marina sentam para ver o vídeo pela primeira vez, o Lázaro, o Zico, né, olha para Camila, Silene, diz, que mulher é essa? Sensacional, a Suibana, ele diz, né? E assim, ela diz assim, ela é de agência? Ele pergunta, ela é de agência? E a Nanda disse, não, ela é de família. Isso Claro. É muito bom. É de família, minha irmã, ela de agência de família, ficou um piadão, né? E a Mano Ensaio, ela mandou essa, nós incorporamos na mesma hora. Né? Teve uma outra do Lázaro também, que eu acho ótima, que quando o Wagner pergunta pra ele, porque o Joaquim não gosta da Silene, ele quer bater nela de verdade, né? Eu posso bater nela de verdade na hora? Eu posso bater nela de verdade? E o Lázaro diz assim, faz como vier, faz o que tu tá faz como vier, o que tu tá sentindo, tu faz. Ele estapeia, quase mata ela, né? Os atores, comediantes, eles têm umas coisas que eles trazem, assim, mas fora isso, tava tudo muito escrito, assim. Eu agora tô terminando um filme, que eu tô vindo da montagem agora, e eu tava vendo exatamente isso, porque é com a comediantes, né? Mas tem um monte de coisinha que eles botam, assim, aí tu fica na montagem, tu fica, isso aqui tira, essa aqui não funcionou, também tira, mas essa aqui é ótima, aí tu deixa, né? Quando os atores dizem assim, posso fazer não sei o quê, eu penso assim, se eu quiser tirar da montagem, eu posso? Eu digo, pode fazer à vontade, se eu quiser, se não ficar bom, eu tiro. Né? Tá falando sobre o saneamento básico, mas eu não vou não perguntar que o meu filme favorito nacional é O Homem Copiava. Sim. Eu acho ele genial, como eu tava até falando fora do ar, a gente tem um especial aqui no Spotify sobre O Homem Copiava, eu amo esse filme, eu já vi 301 vezes. De onde surge essa ideia? Porque toda a história dos 4 personagens, elas se amarram todas, e eu acredito que aquela parte do Pedro Cardoso deve ser improvisada, que ele fala, vamos contratar um cara pra bater no pai dela, que ele fica olhando pra filha, não é como é, mas como é que ele vai saber que estão olhando pra filha? Aquela loucura. Não, tem improviso nenhum. Não é? Tudo escrito. É porque ele fala com uma coisa assim... É um grande ator. Tá tudo escrito, tudo escritíssimo. Ali não, que é um texto brilhante. O Homem Copiava tem pouquíssimo improviso, eu acho. Pouquíssimo mesmo. Eu me lembro de um só. Ali não tem. Eu escrevi O Homem Copiava, com exceção do Lázaro, que eu não conhecia, para os outros 3 atores. Para a Luana, para o Pedro e para a Leandra, que eu já tinha trabalhado com os 3, né? O personagem do André, eu não sabia quem seria. Fiz teste. Conheci o Lázaro num teste. O Wagner fez teste. O Matheus Solano fez teste. E eu escolhi o Lázaro. Eu não conhecia nenhum dos 3, né? E eu escrevi, eu contei isso esses dias e riram de mim, mas assim, a história de um garoto
garoto tímido, muito inteligente, com dificuldade de se expressar, de revelar os seus sentimentos, que se apaixona por uma garota, uma mulher incrível, super poderosa, inteligente, meio doida. Eles se envolvem, se apaixonam, fazem um monte de coisas erradas, estranhas, mas acaba dando tudo bem e eles se beijam no final. Eu já fiz esse filme 5 vezes. Todos os meus filmes são assim, os 5 são assim. É sempre a mesma história, o Homem Copiava, Os Verões, o Saneamento Básico, é a mesma história sempre. Sim. Essa trilha romântica é sempre a mesma. O resto eu vou mudando. Não todos os filmes, né? Claro, tem uns que não são assim, mas esses filmes românticos têm essa mesma estrutura, assim, né? Mas ali no Homem Copiava, eu escrevi pensando num garoto que é, acho, representativo de uma época, daquele momento ali, que sabe bem pouquinho sobre muita coisa. Ele sabe uma frase, ele lê uma frase, ele lê um pedaço, ele sabe que não sei o quê, mas ele não sabe muito, ele sabe... E aí eu pensei, imagina um cara que tá tirando xerox e fica lendo aquilo ali, e fica lendo as coisas que ele copia, mas ele não dá tempo de ler muito, né? Ele lê pedaços. E um soneto representa muito isso, porque o soneto é um poema de 14 versos, onde o último verso explica o soneto. Se tu não lê o último verso, tu não entende o soneto. Então ele tá lendo aquele soneto assim, pum, cai o papel e não entendi. Então eu comecei assim, a partir desse personagem. E fiquei 1 ano escrevendo só esse personagem. Só o que ele pensava, sem história, não sabia o que filme ia ser, nada. Depois que eu fui inventar o personagem da Silvia, né? E ainda falando sobre um homem que copiava, quando a gente nós vimos nós 3 juntos, assim. Me chamou muito a atenção porque eu não morava em Porto Alegre, eu não era daqui e tal, e eu falei, nossa, é um retrato de uma cidade que mudou muito, né? Sim. Mas que ao mesmo tempo ainda tem todos os elementos. Você anda pela cidade, você ainda enxerga onde o filme aconteceu e tal. Pensando hoje nessa vida que é completamente digital, que é muito diferente do que era o homem que copiava, como seria hoje fazer um filme assim? Não, acabei de fazer um filme, estou fazendo, não está pronto ainda, que é muito prazer, que tem essa ideia, assim. Você não deve analisar o próprio filme, ainda mais quando ele não está nem pronto. Mas é uma história de jovens na internet, de jovens que se comunicam nos sites e se comunicam pela internet e veem coisas na internet, não tem relação pessoal quase, tudo deles é através das digital. É um filme sobre o algoritmo, um anti-algoritmo da pornografia, sobre o pornô, o mundo do pornô, né? Porque os sites pornô, eles são, eu acho, uma radiografia da espécie humana atualmente, inacreditável, que é muito importante da gente entender. O relatório Haidt e o relatório Johnson, que mapearam a sexualidade humana nos anos 50 e 60, eles ouviram 8 mil pessoas, e a pornografia ouve 700 mil pessoas no Brasil por dia. Milhões de pessoas entram todo dia procurando o que elas gostam. E o algoritmo sabe, vai vendo o que elas gostam. Então, quando os sites pornô começaram, e a pornografia sempre existiu, desde que o cinema começou, desde a arte, os objetos de arte mais antigos que existem são objetos eróticos, né? Mas a pornografia, quando começou na internet, ela tinha 2 portas de entrada, né? Straight e gay. Hoje tem 640. Então tem 640 categorias de sexualidade e desejos humanos que as pessoas andam por ali. Claro que vendo meu filme, parece que meu filme vai ter 14 anos, eu espero, uma comédia romântica, né? Mas o assunto é esse, assim, é eles procurando prazer específicos, assim, vendo que o algoritmo não te entrega, como o personagem diz uma hora, assim, o melhor que encontrar é procurar, né? No caso da paixão é isso, procurar é muito mais interessante do que encontrar, muitas vezes, né? E a paixão não tem explicação nenhuma. As pessoas se apaixonam pelos motivos mais absurdos, né? Ou incompreensíveis. Tem uma previsão de lançamento já? O filme deve ficar pronto em abril. Ah, perfeito. Mas lançamento aí não sei. Porque também tem isso, né? Eu acho que quem assiste, quem não é muito assim, não, eu vou pensar sobre cinema, vou estudar sobre, não tem noção do trabalho que tem, né? Pesquisa. Por trás de quanto tempo leva para um filme ficar pronto. Assim. O filme mais rápido que eu fiz, foi um recorde absoluto, foi Meu Tio. Meu Tio, eu tenho o e-mail do Gel dizendo, vamos fazer um filme sobre meu tio,
era um conto meu que eu tinha escrito, né? Vamos fazer o filme do meu tio em janeiro. E o filme estreou em dezembro. Desde vamos fazer o filme até estrear foi 1 ano. Foi muito rápido. Caraca. Foi absurdo, porque aconteceu o seguinte, a gente tinha feito um filme, Lisbela e o Prisioneiro, que foi um sucesso de público, né? E aí a Fox, que era produtora, tava cheia de grana do filme, né? Eles vão fazer outro pau. Aproveitar Vamos lá. Aproveitar sem grana no caixa. E aí eles tinham dinheiro pra fazer, vamos fazer. E aí eu disse, vamos. Mas o Homem Copiava, por exemplo, levei 5 anos só fazendo o roteiro. Levou 7 anos pro filme ficar pronto. E o quanto é difícil fazer um filme no Brasil? É bem difícil para fazer um filme, todo o circuito, fazer e exibir, conseguir lançar, é difícil. Fazer, às vezes, não é tão difícil. Conseguir mostrar, conseguir que seja visto, às vezes é o mais difícil. Distribuir, chegar no cinema. Chegar nas pessoas. Processos. O Brasil está produzindo, na verdade, eu acho que quase filmes demais atualmente. Porque não dá para ver 300 filmes por ano, né? Ano que vem vai ter 400 filmes, né? É bom que sejam muitos, né? Mas talvez, eu não sei, eu vejo pensando que parte da grana da produção, talvez a gente devesse fazer menos filmes e usar parte desse dinheiro para formação, escola de cinema, escola dos técnicos. O cinema é uma atividade que reúne gente de muitas categorias de trabalho diferentes, marceneiros, eletricistas, engenheiro, Como é que elas se formam? Quase como guildas medievais. O pai é eletricista, ensina o filho eletricista, que o neto é eletricista. Então, qual é a escola de maquinista? Onde é que alguém aprende a ser maquinista de cinema, foquista? Onde é que aprende a ser fazer som de cinema, né? O Sesc tem uns cursos, assim, mas devia ter mais. Então, acho que a gente devia se preparar mais para qualificar as equipes e menos do que fazer filme. Isso não tem onde mostrar. Mas é bom que tenha muito filme, né? Eu queria voltar só um pouquinho e falar sobre a montagem. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre esse processo de montagem, porque tu falou que veio da montagem agora. O Homem que Copiava, eu acho maravilhoso e acho muito legal as inserções também artísticas que tem durante o filme, assim. E aí, queria que tu contasse um pouquinho sobre esse processo de montagem do filme, que também acredito que seja bem demorado, né? Muito. E assim, a montagem, isso também é uma coisa que tem que ser dita sempre, talvez a primeira a dizer. O cinema é, das 7 artes, a única necessariamente coletiva. Todas as outras pode fazer sozinho, pode escrever sozinho, desenhar sozinho, fazer teatro sozinho, música, até arquitetura, o arquiteto pode até desenhar sozinho. Ninguém vai ter que construir o negócio, mas ele pode desenhar sozinho. O cinema não. Cinema é necessariamente coletivo. Então, quando falo da montagem, eu penso no Giba, que é o montador dos meus filmes desde todos, né? Então, eu tava com ele agora, a tarde inteira, dizendo, Giba, experimenta aquele. Não, vai dar certo, experimenta aquele. Tem intimidade já também, né? Sim, a gente tá 40 anos trabalhando junto. Então, o Giba fica trabalhando sozinho, eu vou lá, passo quase todo dia quando eu posso, e olho e vejo e tal. Mas, muita coisa que se pensa como montagem, às vezes é roteiro. No caso do Homem Copiava, as inserções, aqui entra aqui, isso está no roteiro. Foi pensando tudo, claro fazendo. que o Giba pode até mudar de lugar, escolher melhor, pensar, mas já estava previsto, assim, uma coisa picotada. O Homem Copiava é uma colagem, né? De muitos, tem desenho animado, tem... Eu me lembro quando eu fiz o roteiro do Homem Copiava, eu comecei a fazer com cores. Assim, o presente é azul, é preto. Aí o passado recente é azul, o passado mais ver. Quando eu vi, tinha assim, 8 cores. Arco-íris. Eu não entendia mais nada. Porque ele é muito fragmentado, realmente, né? Eu quero fazer uma pergunta já mudando um pouco de assunto, é se tu vê os memes que as pessoas fazem sobre os teus filmes. Esse ano mesmo foi um ano que teve um boom, assim, de memes dos filmes. Eu vejo alguns, me mandam do saneamento, tem vários, né? Tem muitos memes do saneamento, o Homem Copiava tem alguns também. O Lázaro me disse assim, que tem várias crianças que conhecem ele dos memes. Ele disse, eu não vi o filme, mas o meme... Tu citou a Fernanda Torres, né, que é a nossa principal atriz em evidência total por causa do Ainda Estou Aqui. Como é que foi pra te acompanhar todo esse processo dela ganhando o Globo de Ouro, o Oscar, ver um filme brasileiro ganhar um Oscar? Foi incrível. Eu trabalho com a Fernanda... Eu fui o diretor que mais trabalhou com ela, sem dúvida. Eu fiz muitas coisas com ela na televisão e no cinema algumas, né? Mas na TV escrevemos juntos. Escrevemos o Bicho Homem, Sexo Opostos, eram os quadros do Fantástico que a gente fazia. Amor e Sorte foi uma série que a gente fez na pandemia, também escrevi junto com ela, 2 episódios. Fernanda é uma gênia, né? É uma gênia total, assim. Ela ganhou Cannes com 20 e poucos anos, né? Então, ela é uma estrela espetacular, assim, uma atriz extraordinária, né? Eu escrevi alguns episódios dos Normais também.
E as pessoas diziam, Ai, meu Deus. e as pessoas diziam assim, tu escreve aquilo ali? Eu escrevo. Aquilo ali. Mas o que tu escreve? Eu dizia, eu escrevo no roteiro. Mas o que eles dizem? Porque as pessoas achavam que aquilo era tudo improviso, porque eles são tão bons Eles são- atores. A Fernanda é e eu- dinâmica. Que era assim, por exemplo, vocês estavam falando aquilo. Aquilo é do Alexandre Machado e da Fernanda Jung, né? Eles fizeram 350 roteiros, eu fiz 3. Mas a Fernanda dizia, saudosa, grande amiga, ela dizia assim, que eu era a única pessoa que conseguia escrever o Normais, além dos dois, né? Porque os dois, aquilo ali era uma relação de casal, né? Eles escreviam fazendo comida e escrevendo, né? E às vezes eles me pediam, por algum motivo, se atrasavam, sei lá, que faz um aí, eu fazia, né? Vocês falaram sobre improviso, eu me lembrei do Homem Copiava. Tem uma cena do que eles ganham na loteria, quando eles ganham na loteria. Aquela cena que eles ganham na loteria, eu disse pro Pedro e pro Lázaro assim, gente, eu não tenho a menor ideia como é que reage uma pessoa que ganhou 50 milhões na loteria. Não sei o que a pessoa faz. Não sei. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a câmera aqui, vocês vão falar, vocês fazem o que vocês quiserem. Essa cena é De cara eles maravilhosa. ficam babalu. Não, choram, riem. Aí chora aí, o bico voa. Eles fazem de tudo, eles ficam ali pirando, eu fiquei filmando. Eu disse, Sim, fazem o né? que vocês quiserem. Depois editamos uns pedaços, assim, mas ali foi improviso total. Tem uma coisa que vocês viram recentemente agora, que se vocês quiserem ver de novo, prestem atenção, que tudo no Homem que Copiava tem pelo menos 2 vezes. Tudo tem 2 vezes. Se aparece o Cristo, tem 2. O Kate Haring tem 2. O Van Gogh tem. Miniaturinha. Tudo que tem aparece uma vez, aparece 2 vezes. A única coisa que não tinha, quando a gente terminou de filmar, no alto do Cristo Redentor, quando o Paulo José encontra a Leandra, ele diz, menina, e ele faz assim no nariz dela, lembra? Faz assim, você é a cara da sua mãe. Ele faz assim, né? E isso aí só tem uma vez, gente. E agora? Aí a gente fez um plano. Depois, foi a última coisa que eu filmei, no papel, ele desenhando o rosto dela e passando o dedo no rosto dela, a gente botou nele. Tem essas coisas que são muito lindas, mas ao mesmo tempo tem coisas engraçadas, como em meio ao momento de roubar o banco, ele perguntar para aquele cara que dança, o que o senhor ouve? Aquele rock, que é a dúvida que ele tinha. Aquilo ali aconteceu comigo, basicamente. É? Eu escrevia, eu trabalhava num escritório até tarde, em casa, assim, e eu olhava na Independência, longe, assim, um cara que depois eu até conheci ele, que era um gordinho, assim, que ficava dançando. E eu ficava olhando, e ele ficava dançando na sala, ele ficava dançando, eu disse, que música será que ele dança, gente? Eu ficava ouvindo, tentando entender o ritmo dele, nunca descobri. Jorge, eu queria te perguntar também sobre os streamings. Você estava mesmo falando antes que tu fica procurando, nunca acha nada, acho que a gente, Não, né? nunca acho nada de exagero, mas Não, mas é uma forma fácil de falar também, que a gente fica tem procurando pouca coisa, sem parar, tem né? pouca coisa boa. E tu, agora uma pergunta assim, bem de leigo pra entender como o streaming pode talvez contribuir com o cinema nacional ou atrapalhar. Não, contribuir se mudar a lei, né? Porque, quer dizer, se tiver uma lei. Porque o que está acontecendo é o seguinte, os streamers, eles vêm para cá, produzem e ganham uma grana e não pagam, né? Não pagam direitos autorais para os produtores, né? Eles compram, eles contratam, tu vira um prestador de serviço, tu escreve, trabalha para eles te pagam, ótimo, tá tudo certo, não estou falando mal não. Mas o que a gente quer é ser dono dos nossos filmes, né? Como sempre fomos. E o que sustenta uma produtora como uma casa de cinema é que a gente todo esse tempo produziu filmes que agora vendendo a gente sustenta, né? A lei tem que mudar e a lei ela não existe no Brasil, mas na Colômbia, no Chile, na Espanha, eles já pagam porcentagem para os produtores locais dos filmes, né? Então o que está acontecendo algumas vezes é que as pessoas estão até dando de presente os filmes para os streamings. Ela faz o filme, não consegue mostrar, tu não quer botar o filme, bota, eles botam sem pagar nada. É um absurdo. A gente está usando o filme feito com dinheiro público para dar para uma multinacional gigantesca. Não faz sentido nenhum, né? Então eles têm que pagar. Eu acho ótimo os streamings. Eles têm que ter uma lei que eles contribuam para a produção brasileira, né? Jorge, muito obrigada, tá, por ter topado aqui. Antes da gente terminar, na verdade, eu queria saber o que tu escuta, porque eu li bastante sobre ti e eu fiquei curiosa, porque tu é um cara que consome bastante música, Música, né? muita. E eu vi até que tu citou a Billie Holiday, eu adoro Billie Holiday. E eu queria saber o que tu escuta. Assim, a mesma coisa na música, eu não sou inimigo de gêneros. Eu gosto muito de música brasileira, escuto Chico, Caetano, samba, muito, mas ouço de tudo. Hoje eu vou discotecar numa festa e vou botar, eu já resolvi que eu vou abrir com a corda Pedrinho, por exemplo. Mas enfim... Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Mas enfim, não sei o que vem depois, né? Tem de tudo ali na minha lista. O ano passado, quando o Spotify faz aquela coisa de dizer os seus... O que você mais ouviu? Eu levei um susto, porque a música que eu mais ouvi foi Resposta ao Tempo, do Aldir Blanc, com o Aldir Blanc cantando. Vocês já ouviram isso, não? Já, é lindíssimo.
isso? Não vi. Não, Espaço ao Tempo é uma música, Batidas na Porta da Frente, é o tempo. É linda. Nossa, linda essa música. É linda essa música, é uma letra espetacular. Muita gente gravou. A Nana Caymmi, eu acho, né? Eu conheço. Betânia gravou também. Mas o Aldir gravou ele um disco. E é a voz dele. Ele não é um grande cantor, não era, né? Mas é o autor cantando. Que maravilhoso. Que lindo. Adorei saber disso. Então tá, Jorge, muito obrigada, tá? Bom, obrigado, Foi muito prazer legal. estar aqui. Volte sempre. Tu pode curtir, comentar e compartilhar muito esse episódio, porque foi maravilhoso ter o Jorge Furtado aqui com a gente, escolhendo o filme dele. E a gente se encontra agora na próxima quinta-feira aqui na TLTV. Se inscreve no canal e um beijo pra ti. Tchau. Tchau.